Atos, lição 20, o discurso de Estevão, primeira parte, né? Capítulo 7, versículos de 1 a 16. Estevão era um daqueles 7 homens, né, que foram escolhidos para servir à mesa, ficando os apóstolos exclusivamente dedicados ao ministério da oração e da palavra. Esses 7 homens, né, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, seriam mais tarde, né, chamados de diáconos, né, aqueles dos nossos oficiais escolhidos, né, para o serviço, né, o servir à mesa. Mas Estevão, ele vai se destacar dentre o grupo dos 7 homens, né, daqueles 7 homens. Na sua sinagoga, a sinagoga que Estevão frequentava, chamada Sinagoga dos Libertos, porque, por certo, ali havia escravos, né, pessoas que haviam sido escravizadas anteriormente, mas havia também pessoas da Cirenaica, né, da Alexandria, da Cilícia, da Ásia, né? E havia gente de tudo, bem de fora, né, de Jerusalém. E Estevão se envolve em debates e a turma, perdendo sempre os debates para Estevão, não se sabe de que natureza. Eles, então, por inveja, incitam o povo e os guardas e levantam testemunhas falsas, e Estevão é levado à presença do Sinédrio, né? Então, o que nós vamos aqui observar agora é esse discurso de Estevão, né? O que Estevão vai falar? Porque o discurso de Estevão vai ser considerado em diversas partes aqui na nossa leitura, porque ele, em verdade, é bastante longo, né? Ele tem 5 partes. Numa primeira parte, ele se referirá a Abraão, Isaac e Jacó, depois a José, numa terceira parte a Moisés, não é isso? Os versículos estão aí indicados. Numa quarta parte a Davi e Salomão, e haverá uma quinta parte ainda como conclusão. É a defesa de Estevão, né, perante o Sinédrio. Aqui nós só vamos ver a parte referente a Abraão, Isaac, Jacó e a José, nesse nosso vídeo, né, para não ficar muito longo. Estevão estava lendo o Sinédrio sob dupla acusação, né, com falsos testemunhos, né, eles arranjaram falsos testemunhos, em que diziam que Estevão estava pregando que Jesus iria, né, destruir o templo e mudar os costumes dados por Moisés. 2 acusações gravíssimas, né? Porque tanto o templo como a lei eram instituições que os judeus prezavam entre todas, né? E Estevão não estava. Eles alteraram o que Jesus havia dito, né? Que Jesus, sim, disse que ali não restaria pedra sobre pedra. Mas não era ele, Jesus, que ia destruir, não é isso? E aquele Jesus se ergueria, né, em 3 dias, se referindo a si mesmo ressuscitado, mas pois Jesus não ia destruir o templo, mas o templo foi destruído, afinal, né, pelos romanos, né? E também queria mudar os costumes dados por Moisés, queria mudar a lei. A lei não foi mudada, né? Bem ao contrário, Cristo havia dito que ele veio para cumprir a lei, para dar cumprimento à lei. Apenas sobre a lei seria colocada, como de fato foi, e até hoje é assim, foi colocada a graça, né? A lei não serviria para salvar ninguém, né? Só para condenar, né? Então nós somos salvos pela graça. Então isso, ele não vinha mudar os costumes dados por Moisés, ele veio acrescentar, né, a questão da graça, uma das nossas doutrinas mais queridas. E então, sobre essa acusação falsa, né, desvirtuada, né, com testemunhas falsas, os sacerdotes perguntariam a Estevão, tá? Então ele perguntou o sumo sacerdote, né, que é o mesmo Caifás do tempo de Jesus, porventura é isto assim, como eles estão falando? Então Estevão inicia o seu longo discurso, né? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi.
O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, da terra da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. O pessoal do Sinédrio conhecia perfeitamente essa história, até nós conhecemos essa história, mas Estevão vai contá-la de uma maneira, uma visão nova, né? Porque aí nós vamos ver o Deus, né? O Deus da glória, né? Que ele chama o Deus da glória. E ele vamos ver que o protagonista aí é Deus. A história aí é toda dirigida por Deus, né? Deus aparece a Abraão, não é isso? Abraão, que até se chamava ainda Abrão, e ele eram idólatras, né? Eles não tinham nenhuma ideia desse Deus único, né? Mas Deus escolhe Abraão, vai lá em Abraão, manda que Abraão saia de sua terra e vá para uma terra que ele iria lhe mostrar, não é isso? E tem uma passagem aí que primeiro a família se muda para Harã, de Ur, né, para Harã, e depois da Harã eles viriam lá para Canaã, né, que era a terra que Deus mostraria a Abraão. Mas é Deus quem chama Abraão, é Deus quem diz para Abraão sair, é Deus que está comandando, né, todas essas coisas, né? E então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Foi uma primeira mudança, né? Ele vai de Ur, que era a terra dos caldeus, na Caldeia, né? E vai mais para o norte habitar em Harã. E quando o pai de Abraão morre ali, então Abraão vem, né, de Harã para aquela terra, diz ali o nosso Estevão, em que vós agora habitais. O importante aí, na visão que a gente pode aplicar, no nosso tempo, é que Deus é que está dirigindo essa história. Abraão será considerado um dos heróis da fé, porque ele passou a obedecer aquele Deus. Eles eram idólatras, eles tinham deuses e deuses lá na Mesopotâmia, mas Abraão, chamado por aquele Deus, né, o Deus único, o Altíssimo, o verdadeiro, o eterno Deus, Abraão se convence, Abraão se enche de fé e obedece aquela voz. E se muda com a sua família e seu sobrinho Ló lá para Canaã, né? Aquela terra que foi mostrada por Deus. E nela, continua a falar Estevão ao Sinédrio, nela não lhe deu, Deus não deu herança a Abraão, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Olha como é que Deus está conduzindo, né? Deus, olha, vai para lá. Abraão foi, mas não teve nenhuma herança ali. Ele não ganhou naquela terra em que ele foi ocupar nem um espaço para colocar um pé. Mas Deus prometeu a Abraão que daria a posse daquela terra. E depois de Abraão, a descendência de Abraão teria a posse daquela terra. E o que é mais importante, Abraão naquela época não tinha nem filho. Olha o poder da promessa de Deus. O quanto nós podemos confiar em Deus. Como é poderoso esse Deus de que nós estamos nos referindo. Esse Deus não, o Deus é o único, né? O eterno, o altíssimo e verdadeiro Deus. Então, ele foi para aquela terra, eu vou te dar a posse dela. E depois de você, a posse é teus descendentes, mas nem filhos Abraão não tem. O importante aí desse discurso que o nosso Estevão está fazendo ao Sinédrio, falando sobre Abraão, né? São essas promessas poderosas, né, que Deus está fazendo e vai cumpri-la, né? E Abraão obedece, talvez a troco de nada. Aquela terra nem seria dele, né? Deus falou dele. A posse, sim, mas falou Deus. A sua descendência, quer dizer, a descendência de Abraão,
seria peregrino em terra estrangeira. Quer dizer, eles seriam estrangeiros naquela terra que ele estava indo. E seria peregrino, não teria um lugar para parar. E mais, eles seriam escravizados e maltratados por 400 anos. A descendência de Abraão, né, ele seria levado a uma terra mais estrangeira, seria levado ao Egito, e ali seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Né? Aliás, são 430 anos, mas essa aproximação aí, né, um discurso naquela hora, tudo isso são profecias, né? São promessas que Deus havia feito, né? E o nosso Estevão está recordando ao Sinédrio. O Sinédrio sabe disso, né? Mas talvez fosse o tom com que Estevão falava, a unção com que Estevão, cheio do Espírito Santo, com o rosto iluminado. Eles tinham o seu rosto iluminado. Eles viam o rosto de Estevão iluminado e Estevão contando essa história, recordando essa história, a história do propósito poderoso de Deus, dirigindo a guerra, tudo que iria acontecer, e a fé demonstrada por Abraão. E Deus disse: eu julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. O que significa isso? O Egito, né, aonde eles seriam escravizados, lá ficariam lá por 430 anos, seriam lá depois escravizados. Deus diz: ó, mas essa nação que vai escravizar vocês será julgada por mim. Será julgada por mim. E depois disso, vocês vão sair lá do Egito e virão servir a Deus ali naquele lugar, ali em Canaã, onde eles agora estavam. Recordando essa história, uma história incrível de poder, de promessa, de fidelidade, porque Abraão seguiu a isso tudo, né? E deu a aliança mediante a circuncisão. Aí ele vai falar da aliança que Deus, né, vai formar com Abraão, e cujo sinal seria a circuncisão. E assim nasceu Isaque, como descendente de Abraão. Embora Abraão tivesse outros filhos, né, com Quetura, e com a escrava de sua mulher, Agar, né, Ismael, né, mas Isaque foi o filho da promessa. E Abraão circuncidou Isaque no 8º dia, como Deus havia mandado. Abraão era de uma fidelidade, de uma fé, né, incrível. E de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Né? Estevão faz um resumo muito grande aqui nesse passo. Né? Os patriarcas invejosos, aqui terminou a primeira parte do discurso de Estevão, né, no verso 8. Aqui no verso 9 começa a segunda parte do discurso, em que Estevão vai falar sobre José. Os patriarcas, quer dizer, os filhos de Jacó, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Interessa ver lá naquele pedaço de Abraão, Isaque, Jacó, que é Deus que manda, é Deus que faz, é Deus que ordena, é Deus que, entendeu? E aqui, no que está acontecendo com José, que teria uma história muito bem escrita, ele foi vendido como escravo para o Egito, mas Estevão destaca aí, mas Deus estava com José e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Então, vejam vocês que é Deus. O grande protagonista é Deus que está dirigindo a história, é Deus que está protegendo José, é Deus que está concedendo graça e sabedoria a José, que José vai demonstrar perante os faraó
que vai, inclusive, Deus vai mover aí a vontade do faraó diante da graça e sabedoria de José, de modo que José alcançou o altíssimo cargo de governador do Egito e de toda a casa real. Isso aí é Deus dirigindo a história, viu, gente? Nessa história de Estevão, se realça tanto essa força com que Deus dirige a história, não é isso? Sobreveio, porém, a fome no Egito, não é isso? E também em Canaã sobreveio aquela fome geral, mas deixa estar que José, com a sua sabedoria, já estava preparado, né, para depois de 7 anos de fartura, José já estava preparado para aqueles 7 anos de fome, né? E houve grande tribulação. E os nossos pais, quer dizer, os filhos de Jacó, eles não achavam mantimentos, né? Eles tiveram necessidades lá em Canaã, carências lá em Canaã. E assim, tendo ouvido, né, Jacó ouviu que no Egito havia trigo, enviou os seus filhos pela primeira vez, né? Os nossos pais, quer dizer, Estevão refere-se aos pais, né, aos patriarcas. Então, Abraão enviou seus filhos pela primeira vez, né, ao Egito. Lá José os identifica, né? Essa história todos conhecem, mas interessa que Estevão está recordando isso lá ao pessoal do Sinédrio, né? Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e tornou conhecida do faraó a família de José. É isso? É Deus atuando, não é isso? É Deus atuando. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, 75 pessoas, eles eram apenas uma família, né? As discrepâncias 70, 75, mas aqui nem é oportunidade para nós tratarmos disso. O que interessa é que a família, né, de José, seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos, né, eram cerca de 75 pessoas, né? Eles se mudam lá para o Egito, né? Então Jacó desceu para o Egito e ali morreu. Ele e também os nossos pais. Não só morreu Jacó, como morreram todos os filhos de Jacó, né? José morre e foram transportados para Siquém e posto no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Quer dizer, eles não tinham, né, a única terra que eles haviam conseguido, né, tinha sido justamente apenas ali o túmulo, né, ali em Siquém. Eles tinham 2 lugares de túmulos, né? Havia aqueles túmulos ali em Siquém, não é isso? O Jacó comprou um terreno de sepultamento em Siquém, né? Talvez quem comprou foi Abraão. Jacó fala que Jacó comprou, mas foi Abraão quem comprou esse terreno lá em Siquém. Como Jacó, o Abraão tinha um campo lá de Macpela, né? O campo de Macpela, né? Abraão comprou de Efron, o Eteu, né? Lá o campo de Macpela, e eles só tinham lá naquela terra prometida esses 2 lugares de sepultamento, né? O campo de Macpela, onde Jacó foi enterrado, né? Enquanto os ossos de José, eles foram transportados muitos anos mais tarde, né? Na saída do Egito, eles foram transportados lá para Siquém. Então, essa é a primeira parte do discurso do nosso Estevão, que vai continuar. A aplicação. Deus dirige a história como Ele quer. Tá bom? Graça e